Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e o assunto da aula de hoje é registros. Então, o registro, ele é um tipo de dado que agrupa várias variáveis numa estrutura só. Ele funciona como se fosse uma ficha, né? Uma ficha de cadastro, por exemplo. E essa ficha ela armazena diversos dados relacionados, porém de tipos diferentes. O registro ele serve para agregar um conjunto de dados que não são do mesmo tipo. Por exemplo, pode ser int, pode ser float, tá? Numa única estrutura. Então, alguns nomes comuns para o registro seria estrutura ou até mesmo struct, né? Que é o nome técnico que se dá nas linguagens C e C++. Então, nesse slide, vocês podem verificar como que funciona, né? Qual que é o formato da declaração de uma estrutura. Então aqui a gente vai ter o typedef struct, o tipo, né, do primeiro campo e o nome desse campo, o tipo do segundo campo, o nome do segundo campo, e assim por diante. Não existe assim um limite para essa quantidade de campos, tá? Então você pode ir acrescentando de acordo com a sua necessidade. E por fim, depois que fecha as chaves, a gente atribui um nome do tipo da estrutura, tá? E finaliza com ponto e vírgula. Então, aqui onde a gente lê tipo campo 1, tipo campo 2, você pode considerar como se fosse int, ou float, ou char, ou string, tá ok? Aquilo que, daquela forma que for necessária. Então nós vamos ver um exemplo de como que isso fica, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, que vocês estão vendo aí na sua tela, então a gente fez uma estrutura aqui para armazenar os dados de um livro, tá? E essa estrutura tem 4 campos, cada um tem o seu próprio tipo de dado. Então, por exemplo, aqui nesse caso nós temos o ISBN, que é aquele código de barras que vem atrás do livro, do tipo long. Depois nós temos uma string para armazenar o título, uma outra string para armazenar o autor e um atributo aqui, né, uma variável int, para se armazenar a quantidade de livros que nós temos, daquele autor, daquele título, tá ok? E o nome dessa estrutura eu dei o nome de livro, tá? Vamos ver então como ela é utilizada. Porém, para eu poder utilizar uma estrutura, eu preciso declará-la, né? Então, para você poder declarar essa estrutura, existem duas maneiras de você fazer essa declaração e a alocação de espaço para utilizar essa variável. Então, se a gente for utilizar a alocação estática, o programador ele é responsável somente por declarar a variável do tipo estrutura e depois já sair utilizando. Ou então, né, caso você precise, ou então você gostaria de utilizar a alocação dinâmica, você é responsável pelas 4 fases, que é a declaração, a alocação, o uso da variável, né, e a liberação dessa variável do tipo estrutura. Aqui nessa disciplina nós vamos fazer um uso maior da alocação dinâmica, tá? Que tem bastante a ver com os próximos assuntos que nós vamos estudar, por isso que é importante você aprender bem esse assunto. Então, nos próximos slides a gente vai ver 4 situações diferentes, tá ok? A gente vai ver a alocação estática de apenas um registro, como que ela funciona, e aí nós vamos conhecer o operador ponto, tá ok? Que ele serve para acessar os campos daquela estrutura ou daquele registro. Depois nós vamos ver como que faz isso utilizando a alocação dinâmica. E aí surge um outro operador, que vai ser o operador seta, tá? Depois a gente vai falar da alocação estática de vários registros, ou seja, nós vamos utilizar um vetor e para isso nós vamos continuar utilizando o operador ponto, tá? E depois, por último, nós vamos ver como que faria para fazer a alocação dinâmica de vários registros, também vamos usar um vetor. E aí nós vamos utilizar de novo o operador ponto, tá ok? Isso mesmo, é o operador ponto que a gente usa quando for trabalhar com o vetor alocado tanto estaticamente quanto dinamicamente, né? Então as pessoas falam, agora que eu vou alocar o vetor de registro dinamicamente, eu vou usar a seta. Não é o caso, tá? Então vamos em frente. O primeiro caso que nós vamos estudar é a alocação estática de apenas um registro. Na linha 13, nós podemos ver como que é feito
a declaração e a alocação de espaço dessa variável de memória. Então, nesse exemplo, nós temos as variáveis livro 1 e livro 2. Porém, não basta somente declarar uma variável, nós precisamos utilizá-la. Então, nesse exemplo, nós vamos pedir para o usuário digitar as 4 informações que vão ser salvas nesse registro. Então, a partir da linha 18, você já consegue ver como que é manipulado cada um dos campos de uma estrutura. Então, você coloca o nome da variável à esquerda, depois o operador ponto, e depois o nome do campo que você deseja manipular. Então, aqui nesse caso, na linha 18, nós temos a digitação do campo autor, depois do campo título, do campo quantidade e do campo ISBN. Este é o segundo caso que nós vamos estudar, a alocação dinâmica de variáveis do tipo registro. Na linha 13, nós temos a declaração das variáveis do tipo livro, chamadas livro 1 e livro 2. Elas utilizam o asterisco para denotar que essas variáveis serão alocadas dinamicamente. Na linha 14, a variável livro 1 ela é efetivamente alocada na memória do computador. Então, o programador solicita para o computador um espaço de memória para essa variável. E das linhas 19 a 22, ocorre a manipulação de cada um dos campos. Então, na linha 19, está sendo solicitado para o usuário digitar o campo autor. Na linha 20, o campo título, depois o campo quantidade e depois o campo ISBN. A característica mais marcante desse exemplo é a utilização do operador seta, okay? Porque essa estrutura foi alocada dinamicamente. Foi feito um nil dessa estrutura e ela foi declarada utilizando um ponteiro. E por último, na linha 24, o programador solicita a liberação do espaço de memória que foi dedicado para essa variável do tipo estrutura, utilizando o operador delete. Então, pessoal, esse aqui é o terceiro caso que nós vamos estudar, que é a alocação estática de um vetor de registros. Então, na linha 12, é onde nós podemos verificar essa declaração e alocação automática de um vetor de 10 elementos do tipo livro. Então, o tamanho vai entre colchetes, da mesma forma como vocês já faziam na disciplina de algoritmos para alocar um vetor de um tipo primitivo, como o tipo int ou o tipo float. Quanto a isso, não tem mudança. Depois, nas linhas de 18 a 21, é onde nós vemos o registro ser manipulado através do operador ponto. Então, a pessoa vai ter que digitar o autor, título, quantidade e o ISBN. Então, é necessário informar o nome da variável vetor, o índice que vai ser manipulado e o nome do campo. Notem que não foi necessário fazer a liberação da variável vetor, porque se trata de uma alocação estática. O próximo caso a ser estudado é a alocação dinâmica de vetores de registros. Então, na linha 12, nós podemos ver a declaração do vetor, onde nós temos o tipo de dado, estrutura livro, e o nome da variável vetor, chamada livros. E utilizamos o asterisco, pois estamos utilizando a alocação dinâmica de memória. Então, aqui se trata de um ponteiro para um vetor. Na linha 13, é onde é feita a alocação do espaço que esse vetor necessita, e nós estamos alocando 10 posições. Na linha 18 até a linha 21, é onde é feita a manipulação dos campos. A pessoa digita as informações e elas são salvas na estrutura ou registro. Notem que aqui é utilizado o operador ponto, apesar de se tratar de uma alocação dinâmica. Ainda assim é utilizado o operador ponto, pois nós estamos lidando com um vetor, afinal de contas. E por último, nós temos a remoção ou a exclusão dos dados do vetor da memória, utilizando o operador delete. Notem que existe a necessidade de colocar os colchetes, pois livros é um vetor, ou seja, ele tem mais do que um elemento.
O nosso próximo assunto é a passagem de registros como argumentos de funções, pois isso será bastante utilizado nos próximos assuntos. Então, na linguagem C ou na linguagem C++, é possível se passar argumentos para funções ou procedimentos de duas formas. A primeira forma é a mais comum e a primeira que sempre é estudada é a passagem por valor, onde ocorre uma cópia do valor da variável de quem chama, da função que chama, para dentro da função que é chamada. E o segundo caso é a passagem de valor por referência. Nesse caso não ocorre a cópia de valores. Ao invés disso, é passada uma referência para a mesma variável, de forma que a função chamada modifique a variável que foi declarada na função que chama. Então aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Então fizemos aqui uma função chamada função valor, que recebe um argumento passado por valor. E aqui nós temos uma função chamada função referência, que recebe o argumento passado por referência. E aqui na função principal, nós definimos a variável altura, com valor de 20, e chamamos a função valor passando a variável altura. Nesse caso, a variável que é recebida como argumento na função valor é alterada para 10. E depois da chamada da função valor, é impresso na tela do computador a altura, né, ou seja, a variável altura que foi declarada aqui anteriormente. Depois nós temos a chamada da função referência, dessa vez passando a altura por referência para a função referência. Então notem aqui o e-comercial, né, demonstrando que eu estou passando o endereço da variável altura para a função, e aqui o asterisco, demonstrando que o que está sendo recebido aqui, na verdade, é o endereço de memória dessa variável. E a gente manipula essa variável utilizando o asterisco de novo para alterar o valor dela. Então, eu quero alterar o valor da variável apontada por esse argumento referência. Então, aqui na segunda chamada, eu passo a altura por referência e dentro da função referência eu altero esse argumento para o valor 10. Então, eu coloquei para a gente ver aqui embaixo o valor dos dois comandos cout que estão presentes aqui na tela. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a altura que é impressa é o valor 20, porque a troca de valor aqui na função valor ela é relevante para a função principal, porque na hora de chamar a função valor, esse número 20 ele foi copiado para a variável argumento valor, alterou, mas essa alteração foi perdida. Depois nós temos a chamada da função referência e a impressão do valor da variável. No segundo caso, a variável altura ela realmente foi alterada, porque ela foi passada como referência, não houve cópia. Então aí o valor da variável altura, que era 20 no programa principal, passou a ser 10, porque a função referência alterou esse valor para 10. E aqui nesse slide, apenas deixando anotado para vocês que a função referência ela recebe o endereço da variável altura e modifica o valor da variável, que na verdade é do programa principal. Então, nós temos duas formas de passar argumentos, uma passando por valor e outra por referência. Depende da situação, você pode utilizar uma passagem ou outra. Na passagem por valor, ela acaba sendo útil quando você não precisa que os dados que a função manipula sejam visíveis para a função que chamou. Por exemplo, na impressão de informações na tela, você simplesmente passa essas informações por cópia para a função e ela providencia essa impressão. No caso, o segundo caso que nós temos é a passagem da variável ou do registro por referência, e ela acaba sendo útil quando eu quero que as mudanças que forem feitas na função sejam visíveis na função principal ou na função que chamou. Então, esse aí seria útil, por exemplo, se eu quiser criar uma função onde ocorre toda a digitação dos dados daquela estrutura. Então, eu vou passar um exemplo para vocês utilizando as duas situações. Então, nós vamos ter um programa que vai solicitar ao usuário a digitação de 2 livros, vai armazenar em um vetor alocado dinamicamente
e depois vai exibir os dados digitados. Nesse exemplo, eu estou reaproveitando a estrutura que nós declaramos no começo da aula, né, estrutura livro, e aí nós vamos ter duas funções. Uma chamada obter dados, onde eu vou passar a minha variável livro por referência, e uma função chamada imprime dados, onde eu vou passar a minha variável livro, meu registro livro, por valor. Aqui nós temos o programa principal, né, onde ele declara o vetor livros, aloca esse vetor dinamicamente, depois entra aqui na fase de digitação dos dados, e dentro desse for, que vai até o tamanho do vetor, que no nosso caso é 2, ele executa a função obter dados, passando a posição do vetor, né, a estrutura daquela posição de vetor, por referência para a função obter dados. Depois que todos os dados são digitados, é exibida uma mensagem na tela, dados dos livros digitados, e depois inicia-se a exibição desses dados na tela, utilizando a função imprime dados, e aí passando a estrutura livro, né, por valor. Então não há o e-comercial aqui passando por valor junto com a posição, porque eu gostaria de exibir a posição na hora de imprimir. E por fim a gente vai desalocar ou liberar o espaço de memória ocupado por essa estrutura. Aqui nós temos o código da função obter dados, que vai ser responsável por pegar toda a digitação das informações. Ela vai exibir essa mensagem na tela, solicitando para o usuário digitar primeiro o autor, depois o título, a quantidade e o ISBN. Então, aqui na parte de cima a gente vê que ela está recebendo o argumento por referência, porque nós estamos utilizando o asterisco na frente da variável, e já que nós estamos usando o asterisco aqui, nós precisamos usar o operador seta, tá? Por esse simples fato de estar utilizando o asterisco e recebendo a variável por referência. No caso da impressão dos dados, nós recebemos a variável da forma mais comum, né, por valor, sem o asterisco aqui. Então, como não tem o asterisco, nós utilizamos o operador ponto para exibir os dados na tela. A primeira linha vai aparecer dados do livro, o número, né, da posição, e depois o autor, o título, a quantidade e o ISBN na tela. Aqui nós podemos ver a execução do programa, onde eu tenho a digitação do autor, do título, da quantidade de exemplares e do ISBN. De novo, autor, título, quantidade e ISBN. E aqui embaixo a exibição dos dados. Autor, título, quantidade e ISBN para os dois autores. Então, nós temos a digitação utilizando a passagem por referência, para todos os valores que forem digitados dentro da função obter dados, que elas sejam mantidas no código da função principal, e aqui a passagem de argumentos por valor, porque eu, a princípio, não preciso que esses valores voltem preenchidos para a função que chamou, simplesmente é uma exibição de dados. Então, pessoal, para a gente terminar a aula de hoje, nós já podemos perceber que os registros eles são bastante úteis em programação. O tipo de alocação depende da situação que você tem, né, da sua necessidade. Na alocação estática, acessamos os campos usando o ponto. Na alocação dinâmica, acessamos os campos usando a seta. E podemos passar estruturas como argumentos para funções por valor ou por referência. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.